Fala aí, minha galerinha, tudo bem com vocês? Tudo ok? Espero que vocês estejam bem aí, né? Espero que não só vocês, como o responsável de vocês aí, todos a volta de vocês aí, estejam bem, né? E galerinha, como a geografia não para, né? E nós não paramos, nós temos que continuar e vamos continuar, né? A nossa matéria, nós já falamos aí sobre a questão do índio, né? O nosso primeiro habitante, e hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos dar continuidade a essa questão e nós vamos usar o livro, né? A página 105 ali vai ser o nosso modelo e através da leitura da página 105, junto aqui com a minha aula, com a divisão da nossa tela aqui, né? Que é muito importante a divisão da nossa tela. Eu vou botar aqui o famoso slide, né? Que nos ajuda bastante aí na questão de quê? Na questão do nosso entendimento maior, né? Galerinha, então nós hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, né, na nossa história e, consequentemente, na geografia também, né? A questão de uma quebra de cultura, né? O que é uma quebra de cultura, né? O nome quebra já é uma questão aí que a gente pensa que não é uma coisa favorável, né? Por exemplo, meu celular quebrou, né? Quebrei minha perna, quebrei minha cabeça. Quebrei aí minha unha, né? É uma coisa já negativa. A gente não vê uma quebra aí, é muito difícil. A gente pode usar a palavra quebra para usar para questão positiva, né? Mas na maior parte, quando a gente vê quebra, a gente lembra o quê? A gente associa uma coisa ruim, né? Então, nós podemos notar que a palavra quebra de cultura uma cultura tá ali, né? Por exemplo, a cultura indígena, e chega uma cultura mais forte, né? Automaticamente, essa cultura mais forte vai sobressair e vai dominar uma cultura. Então, a nossa primeira imagem aqui é muito bacana, gente. É muito bacana, né? Se a gente analisar essa imagem aí bonitona lá, que é do Museu Paulista, né? A imagem aí de Porto Seguro, em 22 de abril de 1500. Oh, 22 de abril de 1500, essa data aí muito falada para nós brasileiros, né? A famosa data da chegada, né? Eu sempre falo para vocês que não existe descoberta, existe uma chegada, né? Descoberta, esquece, porque não há descoberta. A foto aqui já desmente a questão de descoberta, né? Olha só, aqui nós temos um grupo aqui, ó, que já estava há muito tempo no território brasileiro. Foi explicado para vocês na aula passada. Esse grupo já estava aí. Então, como é que os portugueses falaram? Ah, nós descobrimos o Brasil, né? Cristóvão Colombo descobriu a América. Pelo contrário, isso aí é história, gente. Isso aí é história que quebrou. Não existe mais isso. Existe uma chegada. Não tem como eu descobrir algo se existe alguém naquele determinado espaço geográfico, né? Então, nós podemos notar que a chegada dos europeus em 22 de abril de 1500, aqui no Brasil, vai ter início uma quebra de cultura, né? E é um processo muito doloroso para os indígenas. Quando os europeus chegam com a sua cultura, né, ligada à europeia, vamos, por exemplo, o europeu vinha aí ligado às questões do cristianismo, né? O que é o cristianismo? Seguir somente a um Deus, né? Ou seja, os europeus na questão de roupas usavam vestimentas, diferentemente de quem? Diferentemente dos índios. Os europeus vinham com armas de fogo, espada, cavalo, o índio só tinha um arco e flecha, né? Então, nesse primeiro contato aqui, é um contato até harmonioso. Nós temos uma harmonia entre eles, né? E essa harmonia, ela vai se prevalecer bastante, galera. Durante aproximadamente aí uns 45 anos, né? Porque nós temos aí uma questão muito interessante. Quando os portugueses chegam aqui, eles vêm no intuito do ouro. A gente sabe disso, né? Eles vieram para buscar ouro. Não encontram ouro de primeira, encontram aí o famoso pau-brasil, né? O que era o pau-brasil? O que é o pau-brasil? É uma vegetação, né? É um tipo de árvore que a sua madeira é uma madeira nobre, né? Uma madeira aí muito importante. E essa madeira servia para fazer embarcações e tinta, principalmente tinta, né? E o que os europeus fazem aí, né? Os europeus vão usar o famoso escambo. O que é o escambo, galera? O escambo nada mais é do que troca de mercadorias sem que haja uso de dinheiro. Qualquer tipo de troca ou permuta. Então, não precisa de
grana, não precisa de dinheiro. Então, eu posso fazer um escambo. Olha só, eu vou dar aqui o meu telefone e você vai pintar minha casa. Minha casa está precisando ser pintada. Olha só, isso é um escambo. Eu não estou usando dinheiro. Eu estou usando material, né? Então, os portugueses no início, para a retirada do pau-brasil, eles fazem isso, né? Eles fazem aí a questão do famoso escambo, né? E o escambo aí, ó, como é que era o escambo? Olha só o que os portugueses faziam. Nós temos exemplo aqui, e uma das coisas mais usadas pelos portugueses foi o espelho. O índio, ele nunca tinha visto a sua própria face de um modo nítido, né? Como é que a gente vê a nossa própria face de um modo nítido? Através de um espelho. A água, né, a gente consegue ver, mas não é nítido, né? A gente não vê com perfeição, né? Com o espelho. Então, olha só o que os portugueses traziam. Traziam colares, espelhos, vestimentas, acessórios. Então, tudo isso chamava a atenção dos índios, né? Então, esse primeiro contato muito, muito harmonioso, né? Gera o quê? Gera o famoso escambo, né? O que que os portugueses pediam em troca? Nada mais, nada menos do que a retirada aí da questão do pau-brasil. Eles ofereciam aí uma situação de um material, né, um espelho, tudo que eu acabei de falar para vocês, e os índios iam lá e retiravam aí o pau-brasil. E esse contato harmonioso, né, ele começa a ficar um pouco mais violento, né? Principalmente da questão o quê, galera? Da questão entre os colonizadores e as índias. Por quê, galerinha? A gente sabe que a cultura indígena, como eu acabei de falar para vocês, é uma cultura totalmente diferente. Então, quando os europeus chegam, né, naquela situação e bate logo de frente com uma galera muito grande, nós tínhamos aí aproximadamente 6 milhões a 10 milhões de índios, né, e um grupo muito grande de mulheres. E as mulheres, elas andavam, que a cultura indígena, né, o índio ele anda nu. Então, o que, que vai acontecer? No início, quando os portugueses chegam aqui, eles começam a fazer várias coisas negativas, vários fatores negativos, né? Então, as mulheres indígenas, elas sofreram muitos abusos sexuais, elas foram violentadas durante muitos e muitos tempos aí, que automaticamente isso dá início ao quê? Isso dá início aí até mesmo à formação da nossa população, né? Então, nós podemos notar que a situação, ela começa o quê? Ela começa a se modificar, né? Aquela questão harmoniosa, aquela questão do escambo, automaticamente começa a se transformar numa questão muito, muito negativa, né? Que é a questão o quê? Que é a questão da violência contra a mulher indígena, né? Então, nós temos aí uma questão muito triste nesse período da história aí. E o que, que os europeus achavam aí dos grupos indígenas? Os europeus, sempre com aquela teoria deles, né, de serem superiores, e eles achavam que tinham que dominando essas terras, eles tinham que impor a sua cultura, eles achavam que os índios eram páginas em branco. Como assim, professor? Páginas em branco. A gente vai entender aí através da leitura, né? Os primeiros indígenas com os quais tomaram contato com os europeus no final do século XV e início do século XVI foram aqueles que habitavam nas ilhas caribenhas e o litoral brasileiro. Assim, a impressão dos europeus a respeito dos ameríndios foi marcada a partir de então pelo que se retratou sobre tais tribos. Então, os europeus chegavam aí e nós sabemos que os índios eles tinham grupos diferenciados, né? Não temos somente um grupo indígena, nós temos grupos com etnias diferentes aí. Então, os europeus iam ali vendo a situação e via que ocorria diferenças, né? Para os europeus daquela época, os indígenas não tinham lei, não tinham rei e não tinham fé. Ou seja, o que significa isso? Os indígenas eram considerados povos bárbaros, né? Povos que deveriam ser dominados, que deveriam ser o quê? Deveriam ter um líder, que deveriam ter uma fé, né? Que seria a fé católica, né? Assim seriam páginas em branco no processo de civilização que propunha para os ameríndios. Então, eles vinham com esse intuito, olha só. Aquele grupo ali, eles não são nada. Então, nós vamos fazer o quê? Nós, como os europeus, né, como uma potência, o que, que nós iremos fazer? Nós vamos pegar essa galera aí e nós vamos impor a nossa cultura, né? Isso mostra, de fato, que os europeus não souberam perceber a existência de uma cultura válida entre os indígenas. E nós sabemos que os índios tinham a sua cultura já, né? Como eu falei para vocês, o índio, por exemplo, ele cultuava vários deuses. Ele cultuava
a deusa Lua, o deus Sol, o deus da chuva, o deus da agricultura, o deus da pecuária. Ou seja, o índio ele tinha só a cultura da fé, né? Ele acha que o território onde ele habita é sagrado, então por isso que a gente não pode pegar um grupo de indígenas e transferi-lo de um lugar que ele está ali há centenas e centenas de anos, através de várias gerações, e botar em outro lugar, ele não vai se adaptar. Então, o índio, o que o índio acha também? Né? O índio acha que, com o passar do tempo, essa questão do europeu é um castigo, né? Eles começam a entregar-se à morte porque eles acham que fizeram alguma coisa errada e os deuses estão castigando. Então, o índio ele tinha a sua cultura, né? Mas para os europeus, não. Para os europeus, o que eles achavam? Achavam que os índios não tinham cultura nenhuma. Ou seja, não, é uma situação que é uma situação em branco, né? É uma situação que a gente vai chegar lá e vai fazer o quê, galera? Vai chegar lá e vai botar a nossa cultura, vai impor a nossa cultura, né? E a Igreja Católica, que vem junto aí com as questões, né, com a situação aí do colonialismo, né, com os portugueses, ela cumpriu o papel o quê? Ela cumpriu um papel fundamental no processo de aculturação, né? O que significa isso? Ela impôs a sua questão religiosa, né? Ela impôs aí a questão de quê, galera? A questão da cultura europeia e da religião católica, né? Diante de um cenário europeu de reforma protestante, de contra-reforma católica, era fundamental que os novos súditos dos países ibéricos fossem católicos, evitando seu assédio de movimentos protestantes. Então, nós temos aí a divisão da igreja naquele período, né? É a famosa reforma protestante, é o surgimento de uma nova igreja. Então, o que eles fazem? Olha só, as novas terras que vocês estão descobrindo aí, né, entre aspas, nós vamos junto com vocês. Nós vamos aí, a igreja vai junto com vocês. Por quê? Porque a igreja vai aculturar esses novos povos, né? Esses povos inferiores aí, como eles achavam, né? Como eles achavam os índios aí, a gente vai aculturar, né? E a gente vai levar esses povos aí a ser católicos, né? Ou seja, a gente vai impedir qualquer outro movimento que não seja os católicos aí cultivando uma nova cultura nesses povos aí descobertos, né? Então, os jesuítas, né, tiveram um papel importantíssimo nessa questão, né? Então, qual era a finalidade ou as finalidades dos jesuítas ainda? Os jesuítas eram uma ordem religiosa em que hierarquia e estrutura militarizada garantiam considerável grau de eficiência no processo de catequização. Então, esses grupos jesuítas vinham para o Brasil, automaticamente eles iam para essas tribos aí e levavam o quê? Levavam a catequização para os índios aí, né? Corajosamente se infiltrando em meio às tribos ainda selvagens, né? Ou seja, as tribos selvagens para os europeus, né? Eles aprendiam a língua dos índios para facilitar o posterior processo de aculturação. Então, o que eles faziam? Eles chegavam lá nessas tribos selvagens, ficavam se adaptando, aprendia a língua. Quando você aprende a língua, automaticamente tudo facilita, né? Eles aprendiam a língua dos índios, automaticamente eles começavam a pregar a religião católica ali, gerando uma facilidade e gerando o quê? Uma catequização desses grupos aí. Além de aprender a língua, utilizavam a música para seduzir os indígenas, né? A flauta doce foi o principal instrumento a ser usado nos primeiros contatos. Então, a flauta lá, o índio nunca tinha visto uma flauta, por exemplo, né? Ou qualquer material aí de música, né? Um instrumento musical avançado na Europa, o índio não tinha esse contato. Então, isso foi uma forma de seduzir o índio também, né? Também utilizava o teatro, né, para explicar o catolicismo, adaptando os mitos indígenas aos dogmas católicos, né, incentivando assim o sincretismo religioso. Então, através do teatro, né, o teatro, a forma de expressão, eles mostravam que, olha só, vamos acabar com os mitos, né? Esses mitos aí não servem para nada. O que serve para vocês, para o povo aí novo, né? O povo que foi descoberto, nada mais é do que nada mais é que a questão religiosa ligado à igreja e ligado ao catolicismo, né? Depois que ganhavam a confiança dos indígenas, os jesuítas iniciavam o processo de formação da redução indígena ou da missão. Esta redução era muitas vezes a base de grandes propriedades agrícolas ou pecuária jesuíta que utilizava a mão de obra servil dos convertidos. Olha só, o que os jesuítas faziam? Eu sou um índio, né?
Fui convertido. Automaticamente eu não preciso mais ficar naquele local, né? Então a gente pega aquele índio que foi convertido naquela tribo lá, né? Aqueles grupos de indígenas, e a gente leva para as propriedades dos portugueses, né? As propriedades jesuítas, e eles vão fazer o quê? E eles vão ser servos, eles vão trabalhar na mão de obra na agricultura lá. Então, essa questão que nós podemos notar, deu uma sede aqui, galerinha, desculpa, né? Falando muito, deu uma sede. Essa questão que nós podemos notar é o quê? É uma questão de uma quebra de cultura, né? Uma quebra de cultura muito, muito drástica. Se a gente prestar atenção, e eu posso afirmar para vocês, qual foi a cultura que sobressaiu? Qual foi a cultura que deu certo? A cultura indígena, a cultura europeia, desculpa, né? A cultura dos povos europeus. Hoje, por exemplo, a gente não vai estar aqui conversando e de repente eu começo a falar para vocês, olha só, galera, a nossa aula hoje vai ser em Tupi-Guarani. E eu começo a falar em Tupi-Guarani. Ou, por exemplo, a gente vai estar na rua e vai passar vários grupos aí com arco e flecha, uma tanguinha pintado, né? Como a cultura indígena. Não. Nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que a cultura que sobressaiu, a cultura que venceu, foi a cultura europeia. É só a gente prestar atenção na nossa linguagem, na nossa língua original, né? Qual é a língua original? O português, né? O português vindo de Portugal. Então, nós podemos notar que a cultura portuguesa, ela sobressaiu. E, com essa quebra de cultura, nós tivemos vários e vários fatores negativos. Como eu citei para vocês, a questão de quê? A questão da violência contra as índias, né? A questão aí da violação contra as índias, né? Eu posso falar para vocês também da diminuição dos grupos de índios. Se lá em 1500 nós tínhamos aí aproximadamente 10 milhões de índios, hoje nós temos aí 700 mil índios. Olha só o genocídio, né? O etnocídio. O que é genocídio? O que é etnocídio? É a matança de grupos gigantescos, né? Então, os índios, durante o processo de colonização, né, eles sofreram vários e vários impactos negativos aí, que gerou uma quebra de cultura, automaticamente a diminuição da sua população. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Tenham entendido a nossa aula aí, né? Nessa questão de continuação dos povos indígenas aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me procurar aí. Tamo junto e até a próxima. Fiquem com Deus.